Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. A versão que eu estou lendo aqui é NVI, tá? Nós vamos ler do versículo 1 ao 13, a princípio. Amém? Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos prometeste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Amém. Senhor, consagramos esse momento a Ti, o momento, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, falar com a Tua igreja, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nos dar essa noite. Peço que o Senhor me use como instrumento Teu, que da minha boca, Senhor, fale somente aquilo que vem de Ti e não de mim mesma, e que os nossos ouvidos estejam abertos à Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, possa encontrar terra fértil em nosso coração, e produzir frutos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui essa história de 2 Crônicas, do rei Josafá. O rei Josafá, ele era o quinto da linhagem de Davi. Estamos lendo ali, né, o Antigo Testamento, acredito que a maioria da igreja está acompanhando a leitura. E Deus tem falado conosco a cada domingo, e se vocês perceberem que a cada domingo uma palavra vem se encaixando dentro da outra, desde que eu me lembre, né, desde quando a Maísa pregou Efésios 6, e tudo a gente consegue encaixar, né, e a gente sempre traz aqui aquilo que a gente está lendo, porque é o que o Senhor tem falado conosco, e o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. E o título é Quando a Preocupação nos Assola, né? Quantas preocupações tem nos assolado na nossa vida? A minha vida é uma vida de muitas preocupações, e acredito que não seja só eu, né? Então aqui o rei Josafá, vamos voltar um pouquinho, né? O povo de Israel peregrinou no deserto,
em sentido à terra prometida, e com Josué eles conquistaram, viveram anos sob o governo de juízes, e o povo então pediu um rei, Deus levantou Saul, e depois levantou Davi. E de Davi vem a linhagem dos reis de Judá. Então o rei Josafá, nessa história aqui, é o quinto da linhagem de Davi. E muitos reis de Judá foram maus diante do Senhor. Mas Josafá, ele andou, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos do seu pai Davi, né? Então, os inimigos, como fala aqui no versículo 1, amonitas e moabitas, eles ameaçaram guerrear contra Israel. E se a gente puder trazer para os nossos dias, quantas ameaças nós vivemos no nosso dia a dia? Quantas notícias ruins nos assolam, né? Quantos são os nossos inimigos querendo destruir a nossa casa, a nossa família, as ideologias seculares entrando dentro do nosso lar e você preocupado com seus filhos? Quantas coisas ameaçam destruir a nossa família, a nossa casa? Estamos sendo atacados, irmãos, constantemente, ameaçados constantemente. Quantos medos vêm nos assolar? Quanta coisa nós ouvimos e nos deixam assolados, né? E aí o versículo 2 continua, então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom. Olha só que notícia terrível, que deixou Josafá amedrontado. Um exército enorme vem contra ti. Irmão, Satanás, ele usa muitas coisas para nos atormentar. Ele usa pessoas para nos atormentar, pessoas que não seguem ao Senhor. Ele usa as redes sociais, ele usa muitas coisas. E quantas notícias vêm nos assolar, vêm nos deixar com o coração amargurado. Às vezes um laudo médico, às vezes um telefonema, né? Estamos sujeitos a tantas coisas ruins que vêm assolar e trazer medo ao nosso coração. E o versículo 3 diz assim, alarmado, em algumas traduções diz assim, então Josafá temeu. Medo, irmãos. O medo tem nos assolado constantemente. E se a gente lê a Bíblia com esses olhos, né, o Senhor tem falado muito comigo sobre o medo. Então, quando eu leio ali o Antigo Testamento, aquelas histórias, né? Meu, quanto medo aquele povo passou. O medo, ele é um sentimento muito humano. E é inerente a todos nós sentimos medo. A gente fala do medo e pensa só medo do escuro, medo de barata, né? Medo de tubarão, né? Mas não é só isso. A gente tem medo do amanhã, a gente tem medo do futuro. O que vai ser amanhã? Nós temos medo de ficar velhos, né? Medo de envelhecer. O que vai ser de mim? Quem vai cuidar de mim? Tantos medos nos assolam. E aqui fala que Josafá teve medo. E se nós olharmos desde o primeiro chamado lá de Abraão, Deus falou a Abraão, não tenha medo. Olha que sentimento humano, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, disse Deus a Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair lá da terra dele e vir conquistar a terra que Deus tinha dado a ele. Deus falou para Moisés em Êxodo 3. Moisés teve medo quando viu Deus na sarça ardente e falou, quem sou eu para fazer alguma coisa? E Deus disse, não tenha medo, eu estarei com você. Imagine a gente no lugar do povo de Israel. Né? Então, eu tenho lido ali o Antigo Testamento me colocando no lugar do povo. Porque o nosso coração, irmãos, é o coração do povo. Né? Nós temos visto e ouvido falar muito sobre isso. Mas imagina quanto medo eles não passaram. Né? A pastora Rona trouxe na semana retrasada. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, os egípcios vinham atrás. Imagina o medo e o pavor que entrou no coração deles. Imagine o medo de Deus mandar com que eles destruíssem aqueles povos sem arma, sem carruagens, sem treinamento militar. Imagina um povo que viveu no deserto, que era só escravo, só sabia fazer tijolos.
Eles não tinham treinamento militar nenhum. Mas Deus escolheu eles, Deus os chamou, né? E a Bíblia fala que Deus escolheu Abraão para que através da descendência dele, todas as famílias fossem abençoadas na terra. E não é porque Deus escolheu Abraão, ele quis destruir os outros povos. A Bíblia fala que Deus trouxe juízo à impiedade dos outros povos. Então é por causa da impiedade deles que Deus mandou com que os israelitas os destruíssem. Por causa da sua impiedade. E imagina o medo que eles tinham, né? Quando tiveram que conquistar Jericó. Deus mandou com que eles cercassem as muralhas de Jericó. E a muralha de Jericó não era o murinho que a gente tem lá em casa, não. Tinha casas, edifícios em cima da muralha. Era a muralha. E Deus mandou com que eles fossem conquistar. Imagina o medo, irmãos. Só que Deus, em todo o tempo, pedia a eles: somente me obedeça, me escute, me ouça. Então Deus falou a Josué também: não fui eu que te ordenei, então seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Não se apavore, não desanime. O Senhor fala isso a nós hoje. Então, quase todos os homens que foram chamados por Deus, Deus falava: não tenha medo, eu sou contigo. Então, a preocupação, né, o título da mensagem, quando a preocupação nos assola, ela significa pré-ocupação, né, na raiz da palavra. É uma preocupação, uma ocupação na mente antes que aconteça. Preocupação. Então, ela significa perda de sossego, ideia permanente e antecipada que perturba o pensamento e sensação de medo. Então, a preocupação, ela nos dá sensação de medo. E um dos sintomas do medo, o medo quando ele nos assola, ele cria também ansiedade no nosso coração. Então, o medo, por um lado, ele é bom, mas não é que a gente não pode sentir medo. Mas ele tem duas funções. Ou ele nos empurra para perto do Senhor, ou ele nos paralisa e nos faz sentir ansiedade e desânimo. Então, a ansiedade, ela é uma das 3 doenças do século XXI, né? A primeira é a depressão, a segunda é a síndrome de Burnout, que também é muito parecida, e a terceira é a ansiedade. Então, o medo e a preocupação com o amanhã são sintomas de ansiedade. Mas o fato é que hoje nós vivemos numa sociedade com muita ansiedade e nós estamos achando normal que a ansiedade seja somente uma doença. Ela pode ser somente tratada com médico, com medicamento. Não que não seja, porque muitas das causas da ansiedade são, sim, hormonais, neurológicas, mas a palavra de Deus, ela trata da ansiedade de Gênesis e Apocalipse, irmãos. Mas a gente não toma posse. Lá em Pedro fala: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não fala: lança sobre ele toda a vossa artrite, lança sobre ele a vossa gripe, né? Mas é a vossa ansiedade. Então, a ansiedade, ela não é só uma doença, ela é uma doença da alma. E nós podemos lançar sobre ele. O problema é que nós não confiamos nele. Nós preferimos confiar nos médicos, confiar naquilo que eu posso ver, eu posso apalpar. Se a gente virar 2 ou 3 páginas aqui da Bíblia, vai falar do pai de Josafá, o rei Asa. E ele fala assim: o rei Asa teve uma doença muito grave, mas ele preferiu procurar os médicos e não o Senhor. Olha o que a palavra fala. Não quer dizer que nós não devemos procurar os médicos. Nós devemos. O Senhor deixou a sabedoria aos homens, através da sua graça, para que pudessem desenvolver tecnologia, né? Ciência, medicamento. Sim, mas a gente confia só nisso. A gente confia só no remédio, a gente confia só no médico. E esquecemos de depositar a nossa confiança no Senhor. O próprio Jesus falou: não andem preocupados, ansiosos. Basta cada dia o seu mal. Lançai sobre mim
toda a vossa preocupação, o Senhor fala. Então, nós não estamos dando muito crédito a essas palavras do Senhor. Está tão comum entre nós hoje, né? Crise de ansiedade. Quantos de nós já não tivemos crise de ansiedade, irmãos? Mas nós esquecemos que o Senhor, Ele nos promete cuidar de nós. Davi, no Salmo 55, você não precisa abrir, versículo 4 e 5 diz assim, ó, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. O rei Davi, escolhido por Deus, aquele corajoso, o único corajoso que teve para enfrentar Golias, ficava lá no quarto dele, dizendo, o meu coração está perturbado, o medo tomou conta de mim. Quantas vezes nós perdemos o sono à noite, irmãos, de madrugada, e o medo vem, invade o nosso coração. Eu estava lendo uma reportagem de um neurologista, que nem é cristão, né? Falando que quando nós perdemos o sono na madrugada, os problemas eles se tornam 100 vezes maiores do que eles são. Aí depois você dorme, você acorda, você lembra, não era tão grave assim esse problema. Mas na madrugada ele é gigante. E quantas vezes nós perdemos o sono por preocupação e coisas que nós poderíamos lançar sobre o Senhor? E eu estou pregando para mim. Para mim essa palavra, irmãos. Quantas vezes eu perco o sono pensando em tanta coisa? E eu acordo e digo, Senhor, está tudo nas tuas mãos. Foi o Senhor que me chamou e é o Senhor que capacita. É dele que vem a força. Então, irmãos, esse medo do amanhã, o medo da doença, o medo de não dar conta. Quantas mulheres têm esse medo, né, de não dar conta? Eu tenho muito medo de não dar conta. Os homens também, né? Medo de não dar conta, de pagar as contas. Tanto medo nos assola. E o medo, então, muitas vezes ele nos paralisa. E a ansiedade, quando nós deixamos que a ansiedade domine o nosso coração, faz com que nós agimos sem pensar. Faz com que nós colocamos as mãos sobre os pés e os pés sobre as mãos e fazemos coisas sem consultar o Senhor. Por isso nós precisamos descansar o nosso coração. Então, aqui a palavra de Deus diz no versículo 3 que Josafá teve medo, ou ficou alarmado, ficou preocupado, temeu. Qual é o nosso sentimento diante das más notícias ou diante das contrariedades? Qual é o nosso sentimento diante disso? Quando nós nos vimos diante de uma situação que podemos dizer, Senhor, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Aí eu reconheço a minha fragilidade diante do Senhor. Agora, quando nós dizemos assim, eu sei o que fazer, isso aí é tranquilo para mim. Por isso que o medo, ele é, até certo ponto, ele é bom. Porque tu se vê numa situação que, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, quando nós nos vemos fracos, sem capacidade, nós corremos aonde? Versículo 3, né? Continuação. Josafá, então, alarmado, decidiu consultar o Senhor. Josafá decidiu orar, perguntar ao Senhor. E muitas vezes nós buscamos solucionar os nossos problemas da nossa maneira. Ligando para um, ligando para o outro, tentando fazer, né? Fazendo chantagem. Mas por que nós não dizemos ao Senhor, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. O que eu faço? Nós só oramos, irmãos, quando vem o sentimento de fraqueza. Por isso que o Senhor permite nós nos sentirmos tão fracos. Porque aí nós vamos aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós nos sentimos fortes e poderosos, aí é poder humano, não é poder do Senhor. Então a oração, ouvi essa frase do pastor Hernandes Dias Lopes, a oração é unir a fraqueza humana com a potência divina. É juntar aquilo que o homem não pode com aquilo que Deus tudo pode.
Então, quantas notícias, quantas preocupações vêm na nossa cabeça e nós não lançamos sobre o Senhor. Nós não colocamos diante dele, nós não perguntamos a ele o que fazer. O versículo 12 diz assim: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. E o que nós então fazemos quando nós não sabemos o que fazer? Olha o que continua aqui. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos se voltam para o Senhor quando nós não sabemos o que fazer. Quando nós já tiramos tudo de letra, a gente esquece do Senhor. Versículo 4, continuando. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, eles se reuniram para buscar a ajuda do Senhor. E aqui nos dá uma lição, irmãos, que nós precisamos nos reunir com os nossos irmãos de fé e buscar a ajuda do Senhor. Sozinhos, nós continuamos sendo fracos. Podemos até orar e buscar o Senhor, sim, na nossa intimidade com o Senhor. Mas precisamos compartilhar com os nossos irmãos de fé para que juntos possamos buscar ao Senhor. Versículo 6. Então eles oraram. Versículo 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor na frente do pátio e orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel. Quando nós nos unimos em oração e lembramos daquilo que Deus já fez por nós, aqui a lembrança que eles tinham é que Deus tirou eles da escravidão do Egito e deu aquela terra como herança. Deus havia prometido aquela terra e Ele deu aquela terra. Então, irmãos, quando nós estamos com problema, nós buscamos ao Senhor em oração, juntamente com os nossos irmãos, e lembramos o Senhor das suas promessas. E lembramos a nós mesmos aquilo que Deus já fez por nós. E o que Ele já fez por nós, irmãos? Tanta coisa. O mais importante, nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Mas tanta coisa o Senhor tem feito. Você está aqui hoje, respirando, com saúde. O Senhor já tem feito. O Senhor a cada manhã renova sobre nós a sua misericórdia. Porque se Ele não tivesse misericórdia, nós já tínhamos sido consumidos por causa dos nossos pecados. Então, quando eu esqueço aquilo que Deus fez, se eu me esquecer daquilo que Deus já fez, a ingratidão vai entrar no meu coração. E se a ingratidão me domina, eu não vou confiar no Senhor. Se eu não me lembrar daquilo que Deus já fez, eu não vou poder confiar. Eu só confio naquilo que eu conheço. Como é que eu vou confiar em algo que eu não conheço? Por isso que eu preciso conhecer ao Senhor. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando nós esquecemos do que Deus já fez, nós murmuramos e não confiamos no Senhor. Nós vamos reclamar diante da dificuldade e não vamos confiar no Senhor. Nós vamos desanimar diante da dificuldade e não vamos confiar no Senhor. Versículo 8 e 9. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra em teu nome. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo na espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti. E em nossa angústia, tu nos ouvirás e nos salvarás. Eles colocaram a fé em ação. Eles oraram e falaram: Senhor, os nossos antepassados, eles falaram que se alguma coisa, alguma peste, alguma coisa acontecesse, eles clamariam a ti e tu os salvariam.
Então agora, diante desse medo que nos assola, nós nos colocamos diante de Ti e confiamos que o Senhor irá nos salvar. Amém? O versículo 14 e 15. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa do exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Irmãos, outra lição que nós aprendemos nessa história. Quando o povo busca o Senhor em oração, em sinceridade de coração, ele encontra a resposta do Senhor. Jesus disse, né? Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. O Senhor nunca nos deixa sem resposta alguma. Então o povo se reuniu para orar. E nessa reunião, o Senhor falou com eles. Na nossa vida também é assim, irmãos. O Senhor fala conosco. Quando nós nos reunimos aqui todo domingo, toda quarta-feira, o Senhor fala conosco reunidos. E como é que Ele fala hoje? Através da sua palavra. Antigamente Ele falava através dos profetas. Lá em Hebreus vai dizer isso. Antigamente o Senhor falava por meio dos seus profetas. Mas hoje Ele fala conosco através do seu Filho e através da sua palavra. Nós não precisamos ficar correndo atrás de profeta, de vidente. Não precisamos. Da vontade dá para saber, né? O que vai acontecer, qual que é o futuro, o que eu devo fazer. Mas a palavra do Senhor é que nos responde, nos respalda naquilo que nós devemos fazer. Então, quando nós buscamos o Senhor, Ele nos responde. Buscamos a Deus em oração e Ele nos responde através da sua palavra. E a palavra que Ele nos dá hoje é: não tenham medo. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Quantas vezes o problema nos assola e a gente fala: puxa, de novo. E aí bate o desânimo no nosso coração. E aí nós paramos de buscar o Senhor. Uma vez que nós paramos, nós não temos mais vontade de voltar. E uma vez que nós não temos mais vontade de voltar, a gente pensa que sou indigno agora de estar diante do Senhor. Mas, irmãos, é tudo pela fé. É pela fé. Se você está desanimado, olhe agora para o Senhor. Olhe agora para essa palavra. Não tenha medo e não fique desanimado por causa deste exército enorme. Às vezes o nosso exército, o nosso problema é tão pequenininho e a gente já fica desanimado. Aqui, irmãos, era um problema gigante. Era um exército enorme, preparado com armas, com carros. Eles iriam destruir totalmente o povo de Israel e de Judá. Mas aí Deus fala: a batalha não é de vocês, mas é de Deus. E o Senhor fala para nós essa noite: a batalha não é nossa, mas é de Deus. Então, quando o Senhor Ele traz a sua palavra, muitas vezes Ele nos corrige, mas muitas vezes Ele nos traz alívio ao coração. Porque o Senhor traz alívio ao nosso coração. Amém? Continuando. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Ué, como assim? A batalha não é de vocês, mas agora a gente tem que descer? E aí ele continua: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Não precisarão lutar. Tomem suas posições. Ué, como? Preciso lutar ou não? Né? Que dá a impressão assim: vocês não vão precisar lutar. Beleza, então vamos para casa. Vamos para casa descansar, porque Deus, a batalha é de Deus, não é minha. Então vou para casa descansar. Mas não foi isso que Deus falou. Ele falou: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dá a Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo. De novo, quantas vezes ele falou nessa passagem?
Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Irmãos, Deus ele usa esse padrão, a gente já viu lá, desde quando o povo saiu lá do Egito, ele falava, não tenham medo, a batalha é minha, mas ao mesmo tempo ele empurrava o povo. Então, quando nós descansamos no Senhor, não é só para a gente dormir à noite, que precisamos, porque o Senhor ele trabalha por nós enquanto nós descansamos. Mas não é só para a gente não fazer nada. Muitas vezes nós precisamos agir, mas confiando que a batalha é dele e não é nossa. Então, saiam para enfrentá-los. Nós precisamos obedecer. Em toda aquela trajetória de Israel, o Senhor falava que a batalha era dele. Mas o povo de Israel precisava obedecer. E quando eles não obedeciam, eles se davam mal. Quando o Senhor falava assim, vocês vão destruir aquele povo, não peguem os despojos daquele povo, né, o que sobrou, que tem a riqueza daquele povo. E tinha um abençoado que ia lá e pegava, o Senhor castigava. Então tinha que obedecer. Mas por que o Senhor nos manda enfrentar? Vão lá, enfrentem, ele falou aqui, né, no versículo 17. Permaneçam firmes, não tenham medo nem desanime, mas saiam para enfrentá-los. Porque nós somos fortes? Porque nosso exército é grande? Não. Por quê? Porque o Senhor estará com vocês. Então, descansar, irmãos, confiar não é fugir da batalha, mas é confiar que Ele vai guerrear por nós. Amém? O salmista diz que o Senhor, Ele adestra as minhas mãos para a guerra. Ele me ajuda a pegar o arco para pelejar. Então, eu preciso tomar a posição. Lembre daquela palavra que a Maísa trouxe, em Efésios 6. E havendo tudo ainda, depois de fazer tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Então, Deus ele está com a sua igreja. Nós precisamos entender que a vitória vem dele e não da nossa própria força. Então, quando o homem trabalha, ele trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então, irmãos, é orar e vigiar. É confiar e fazer a nossa parte. A palavra da pastora Ruana, né? Confiar que Deus vai fazer, mas eu vou fazer a minha parte. Independente. Então, o que acalma o nosso coração? É buscar paz interior dentro de nós mesmos? É relaxar, né? É sair? É jogar um jogo? Não é isso que acalma o nosso coração. É orar, buscar e ouvir o Senhor falar através da sua palavra. Versículo 18. Josafá, então, prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Olha aqui outro segredo, irmãos. Quando nós estamos enfrentando uma batalha, quando nós estamos enfrentando dias de medo, de preocupação, dias difíceis, a adoração, prostrar-se em adoração diante do Senhor. E adorar a Deus é por aquilo que Ele é. E louvar a Deus é por aquilo que Ele faz. E o problema aqui ainda não tinha sido resolvido. Eles adoraram ao Senhor simplesmente pelo fato de Deus ter falado com eles. Simplesmente de Deus ter falado assim, não tenham medo. A batalha vocês não vão precisar lutar. Mas se posicionem, enfrentem, mas vocês não vão precisar lutar. Por causa dessa palavra, o povo se prostrou em adoração. Então, quando nós tomamos posse das promessas do Senhor para nós, daquilo que o Senhor prometeu, nós adoramos ao Senhor, antes mesmo de ver a batalha vencida. Nós louvamos o Senhor antes mesmo de que tudo seja resolvido. Versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória.
Crê no Senhor e você será sustentado. Olha só, irmãos. Quanto medo a gente passa, quanto pavor nós passamos. E o que o Senhor fala? Creiam em mim, eu vou te sustentar. Creia nos profetas ou creia na palavra do Senhor e você terá vitória. Então, o que fazer diante dessa dificuldade, do medo, da preocupação ou da má notícia? Primeiro, nós buscamos o Senhor em oração. Segundo, nós ouvimos a palavra e cremos e tomamos posse dela. Se eu duvidar, irmãos, eu vou viver pela minha força. Terceiro, adorar ao Senhor e agradecer ao Senhor, mesmo antes da vitória. Na Bíblia, o louvor é uma arma de guerra. Se você ler os Salmos, Davi guerreava através do louvor. Se você ler Atos 16, você vai ver, né, que as trancas, as cadeias de Paulo e Silas foram abertas simplesmente porque eles louvaram ao Senhor. Eles não precisaram lutar com a carne deles. Simplesmente por louvar ao Senhor. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá então nomeou alguns homens para quê? Para guerrear na frente? Para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha a arma de guerra do povo. Olha só quem que Deus colocou na frente da batalha. Os cantores. E eles iam dizendo: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Palavras tão simples, nós falamos aqui sempre. E essas palavras foram poderosas. Foram armas de guerra. Por isso eles não precisavam lutar. Então o exército ele estava, né, armado, pronto para ir. E aí Josafá falou para colocar os cantores na frente. Ué, como assim? Igual lá na conquista de Jericó, os sacerdotes foram na frente, tocando a trombeta. Deus, ele é assim, né? Ele faz as coisas loucas. Então, deem graças ao Senhor. A promessa de Deus, irmão, ele é uma realidade. Nós temos que confiar que vai acontecer, que Deus está conosco. Então, o louvor, ele nos põe acima das circunstâncias adversas. Quanta dificuldade nós passamos no nosso dia a dia. E nós podemos louvar e dar graças ao Senhor, porque o amor dele dura para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas moabitas atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. O exército de Israel precisou somente adorar ao Senhor. Os próprios inimigos, o Senhor fez uma emboscada e eles se autodestruíram. Eles mesmos se destruíram. Por isso que Deus falou, essa batalha não é de vocês, é minha. Então, somente fiquem preparados. Vão para a batalha. E eles somente adoraram ao Senhor. Então, quando nós louvamos ao Senhor, ao invés de murmurar ou de reclamar, Deus muda as circunstâncias, irmãos. Ele muda muitas vezes somente o nosso coração, mas muitas vezes ele muda as circunstâncias. Ele tira aquele nevoeiro que está nos assolando, que está nos preocupando. E o louvor, então, ele confunde os nossos inimigos. Eles se destruíram uns aos outros. Satanás mesmo vai se destruir. E quando a gente fala de inimigos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta é contra o mal. Não é contra a sua sogra,
que a minha é maravilhosa. Só porque ela está aqui, né? Não, a minha é maravilhosa. Ah, é? Mas não é contra o seu patrão. Não é contra o seu marido a sua guerra. Por isso que a batalha não é sua, mas é do Senhor. Mas você tem que se posicionar diante de Deus, em oração, em busca, em adoração, em ouvir o conselho do Senhor na sua palavra. Isso cabe a nós, a buscar o Senhor. Então, quando nós reclamamos, nós não mudamos as circunstâncias, pelo contrário, vai ficando cada vez pior. A murmuração, ela nos leva para um caminho de que não estaremos perto de Deus. O povo de Israel murmurou e, por esse motivo, não entraram na Terra Prometida. Só a próxima geração entrou na Terra Prometida. Pela murmuração. E, às vezes, por tão pequena coisa nós murmuramos, irmãos. Por nada nós murmuramos, nós reclamamos. Ao invés de murmurar, vamos louvar, vamos adorar, porque o louvor, ele muda as circunstâncias. A adoração ao Senhor vai mudar, vai tirar esse nevoeiro que está ao nosso redor. O que eu não posso fazer com o meu braço, Deus pode, porque Deus é todo poderoso. Imagina, Ele criou o céu e a terra. O que é o nosso problema diante disso? Nada. O que nós somos diante do Senhor? Nada. O versículo 24 diz: quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então, quando eles subiram lá a montanha e eles viram o vale, só tinha cadáver. Deus já havia vencido a batalha por eles. Imagina, irmão, você passar por essa situação. Nossa, devia ser maravilhoso. 25. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Beraca significa Vale da Bênção. Olha só, a circunstância que deveria ser o fim do povo, um exército fortíssimo que estava subindo para destruir o povo de Judá, agora se transformou no Vale da Bênção. Ou no vale do louvor. Irmãos, Deus muda a circunstância quando nós nos colocamos diante dEle. Quando nós confiamos que toda ansiedade pode ser levada diante dEle. Quando nós entregamos a Ele o nosso fardo. Por que nós somos tão teimosos, né? Nós gostamos de levar o nosso fardinho. Gostamos, parece que é de estimação. Ele fica aqui com a gente não consegue entregar, a gente não consegue confiar no Senhor e obedecê-lo. E esse vale, ele fica perto do Mar Morto. Então, o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra, né? 400 metros abaixo do nível do mar. Quando eles olharam para esse vale baixo, só havia cadáver. E Deus disse que eles poderiam pegar todos os despojos. Mas era tanta coisa, era tanto presente que Deus deu a eles, que eles nem conseguiram carregar tudo. Mais uma vez, a gente, olhando a história do Antigo Testamento, a gente acha, ai meu Deus, esse Deus é tão, né? Mas é o que Ele poderia fazer com a gente, irmãos. Nós só não fomos ainda consumidos por causa da misericórdia dEle e porque Ele entregou o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Somente por isso. Porque a impiedade do nosso coração nos leva a ficar longe de Deus e a sermos destruídos. Então, quantos dias cinzentos nós passamos? Tem hora que nuvens densas estão sobre nossos corações, horas em que nós falamos como Davi, meu coração está acelerado, Senhor, o pavor tomou conta de mim, pavor da morte, temor e tremor me dominam. Vamos abrir lá, irmãos, em Salmo
55, um pouquinho para frente. Versículo 4. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Versículo 16. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Entregue suas preocupações ao Senhor. É a palavra do Senhor para nós nessa noite. Entregue, irmão. Somente obedeça. Não é entregar e... deixa para lá. Não. Jesus disse que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Não é ficar deitadinho assistindo Netflix. É se esforçar. Se esforçar para ganhar, para que o reino de Deus venha sobre essa terra. Para ganhar minha família para o Senhor. Para converter os meus filhos ao Senhor. Para não deixar viver numa realidade virtual, né? E fingir que nada está acontecendo. Satanás está cirandando na nossa casa, na nossa família. Ele não vê a hora de nos tragar. Por isso nós devemos confiar em Deus e nos posicionar em oração, buscando, mas entregando a nossa preocupação ao Senhor, porque Ele jamais permitirá que o justo venha cair. 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que me poderá fazer um simples mortal? Que me poderá fazer o homem? Se Deus está comigo, aquele que eu confio. Capítulo 94, número 94, um pouquinho mais para frente, para nós encerrarmos. Salmo 94, versículo 12. Como é feliz o homem a quem disciplinas. Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Versículo 19. Quando a ansiedade já dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Irmãos, vamos deixar com que o Senhor nos corrija, né? Como diz o versículo 12. Como é feliz o homem a quem o Senhor disciplina. Porque significa que o Senhor ama. O Senhor nos ama, por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele nos traz para perto, por isso que Ele permite que situações adversas aconteçam para que nós possamos... E agora, o que eu vou fazer? Vou correr para o Senhor. Por isso nós precisamos correr a cada dia para o Senhor. E ainda que, se nada aqui nessa terra der certo, o nosso final será feliz na eternidade. Amém? Não podemos ter medo do futuro, irmãos, porque o Senhor já está lá. O Senhor já está no nosso futuro. Nós é que não conseguimos ver, mas Ele está. Vamos lançar sobre Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Não vamos deixar com que os nossos olhos fiquem somente nas coisas dessa terra, mas vamos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, batalhar, enfrentar, sim, com as armas dele, para que a nossa família seja ganha para o Senhor, os nossos amigos sejam ganhos, para que os pensamentos seculares não entram na nossa casa e venham assim como raposinhas, né? Como ratinhos, roendo aos poucos, e daqui a pouco roa toda a nossa fé. Não vamos permitir, irmãos. Mas a batalha é do Senhor, não depende de nós. Amém?
Vamos confiar no Senhor. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor fala conosco, que a tua palavra é viva, é eficaz. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que nos traz consolo quando nós estamos preocupados, quando estamos ansiosos, que possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, que possamos ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, o nosso querer fazer do nosso jeito, a nossa falta de confiança no Senhor, porque quando nós não descansamos no Senhor, nós estamos pecando contra o Senhor, nós estamos querendo fazer as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Nos ajuda, Senhor, a buscar as respostas no Senhor e não nos homens. Nos ajuda a conhecer mais o Senhor através da sua palavra, que o Senhor fale conosco. Obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos prometeu, Senhor, vida fácil, mas o Senhor prometeu sim que estaria conosco. Por isso nós não desanimaremos, não recuaremos, Senhor, não voltaremos, Senhor, para o lugar de origem, mas, Senhor, nós avançaremos diante do Senhor para trazer o teu reino, mas sabendo que a batalha não é nossa, sabendo que a guerra não é nossa, mas é do Senhor. Quando o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai abrindo, o Senhor vai fazendo, o Senhor vai destruindo as fortalezas do mal. Nos ajuda, Senhor, a não desanimar, a não dormir em meio à guerra, Senhor. Venha adestrar as nossas mãos para a guerra, os nossos dedos para a batalha. Vem calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho. Vem, Senhor, nos fazer fortes diante do Senhor. Não na nossa força, mas na nossa fraqueza. E que nessa fraqueza possamos encontrar forças em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu consolo. Nos ajuda, Pai. O nosso coração ansioso, temeroso, que passa noites em claros, em preocupação, nos ajuda, Senhor. Cura o nosso coração, cura a Tua igreja, Pai. Cura aqueles que estão com crise de ansiedade, em depressão, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor. Sabendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos formou, o Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe, pelo nosso nome. Oh, aleluia! Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. O Senhor Deus entregou o Seu Filho, irmão. Como não nos dará também de graça tudo o que nós precisamos? Essa é a promessa do Senhor para nós. Não é tudo o que nós queremos, porque às vezes o nosso querer não é o querer de Deus, mas é tudo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Encerra? Amém. Então, que o Senhor abençoe a sua semana, que você confie no Senhor, né? Do domingo para segunda-feira, são tantos pensamentos que vêm em nossa mente, mas que você possa confiar no Senhor. Amém? Entregar a Ele. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos que estão em casa também, Deus abençoe.